Boa noite, irmãos. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sem mais delongas, abra por gentileza a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 1. E diz a palavra do Senhor: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem tudo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Pode se assentar, por gentileza. O tema dessa mensagem: o Sermão do Monte, a verdadeira felicidade. O Sermão do Monte, a verdadeira felicidade. Agora, escutando o pastor falar a respeito de incentivar as crianças, os jovens, os adolescentes para virem na igreja, eu fiquei pensando uma coisa. Estes dias estive no hospital, que minha sogra está hospitalizada, e minha esposa e eu estamos nos revezando para cuidar dela. Lá naquele hospital tem um parquinho, tipo um jardim, e lá tanto doentes quanto acompanhantes vão para descansar um pouco, né? As pernas, tomar um pouquinho de sol. Naquele parquinho tem vários letreiros de proibido fumar, né? Tem aquela bolinha, a faixa e o cigarro. Mas lá naquele parquinho, todo mundo fumando. Pessoas sem pernas, pessoas sem braços. Um dos doutores estava me explicando que o cigarro ele entope as veias por dentro de uma maneira acumulativa. Esse tipo de problema vai evoluindo até que chega um dia que os membros do corpo vão morrendo, começando pelos dedinhos, vai para o pé, para a mão. Eu fiquei impressionado como somos de duros, como somos de inconscientes. Cheio aquele parquinho de pessoas já que têm passado por processos de amputação, fumando.
Talvez alguns deles por causa do cigarro. E também fazendo fumar a outros, né? Porque tem um fumador ativo e um fumador passivo. Aquele que não fuma, mas está aí. Eu não falei com as pessoas porque eu senti o Senhor. Mas eu falei, não, vou falar. Aí tinha vários viciados também. Aí o pessoal vai arrumar encrenca comigo. Parece que o pessoal do hospital deixou de exigir isso, porque o povo não se submete às indicações. Queria, não sei, agora lembrei isso, não? Que quão importante é aprender as coisas e ensinar para a criança, para o adolescente, para o adulto jovem e nós mesmos. E quão inconscientes nós somos, quão duro de coração. Amém? Bom, agora vamos entrar na mensagem. A maneira de introdução, eu gostaria de falar que esse sermão do monte, ele está no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é um evangelho escrito, direcionado para os judeus. É um evangelho feito para o judeu praticante entender que Jesus Cristo é o Messias esperado. É um evangelho especial, dirigido a comunidades judeu-cristãs. Uma das evidências que um evangelho dirigido a judeus, tem várias, são as genealogias. No Evangelho de Mateus, tem uma genealogia que começa a ver que Jesus vem de José e vai até Abraão. Mateus começa a genealogia de Jesus em Abraão, que é o pai da fé e também é o pai dos judeus também. Em contraste, por exemplo, com o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele faz a genealogia e vai até Adão. Lucas vai muito mais atrás, porque Lucas é um evangelho feito para falar que Jesus é o Redentor, não só dos judeus, mas também da humanidade inteira, do homem. Então, em certa forma, este evangelho é menos ambicioso. Ele é dirigido a um grupo mais reduzido e quer convencer a essas pessoas que Jesus Cristo é o Messias esperado. Amém? Em segundo lugar, esse cenário do monte. Jesus sube ao monte. Imediatamente nos lembramos no Êxodo, quando Moisés sube ao monte também, para receber a lei de Deus, a revelação do decálogo, a revelação da lei. Então Mateus apresenta Jesus como um novo Moisés. Um Moisés que vem para revelar a justiça da nova aliança, a uma justiça nova. Falam os teólogos e os escritores que talvez o sermão mais belo jamais pregado sobre a face da terra. As palavras mais puras e mais doces que têm sido faladas desde que o homem foi criado. Pregado pelo pregador dos pregadores, o mestre dos mestres, aquele que é mais alto e também aquele que é mais baixo. Em terceiro lugar, nesse sermão do monte, se você vai ler com cuidado, ele é cheio, ele nos lembra muito os salmos, o espírito dos salmos. No livro dos salmos, há clamores de vários tipos. Há clamores por justiça, há expressões de raiva, de ira, de alegria, de louvor. No livro dos Salmos, o Senhor nos mostra que vale a pena obedecer-lhe a Ele.
que vale a pena segui-lo, que vale a pena, que é nesse seguimento que nós temos uma felicidade verdadeira. Aunque o mundo fale o contrário. Amém? E finalmente, quando eu leio este sermão, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, não posso evitar ver como somos de mundanos. Como a igreja, não estou falando só da nossa igreja, mas da igreja em geral, a igreja cristã, evangélicos, católicos, como está mundanizada a nossa igreja nos dias de hoje. Como a mentalidade do mundo tem filtrado dentro de nós. Esse mundo que nos ensina a ser acumuladores, esse mundo que nos ensina a ser egoístas, esse mundo que nos ensina a violência. Que eu fico impressionado quantos filmes violentos saem agora. Você encontra de todo tipo. Antigamente tinha uma violência mais, em certa forma, mais discreta. Agora não. Agora tem uma violência cada vez mais morbosa, que mostra as coisas, não é isso? Esse mundo que nos contamina com uma mentalidade arrogante, autossuficiente e vaidosa. Como estamos de mundanos. E precisamos que o Espírito Santo de Deus entre dentro de nós e faça uma faxina geral. Faça uma faxina completa. Como estamos de mundanos, meus irmãos. Versículo de número 1, versículo de número 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Então, assim como Moisés, como falávamos agora, sobe no monte Sinai, para receber de Deus a lei, que foi escrita nas tábuas. Assim mesmo, Jesus sobe ao monte, olha para as multidões, e ministra os princípios divinos da nova aliança. Mas a ministração de Jesus não é uma nova lei. Se você observa em Mateus 5, versículo de número 17, fala assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, mas não vim para revogar, vim para cumprir. A nova lei não é negar a lei anterior. Ao contrário, é uma lei mais exigente que a outra. É uma lei plena, uma lei completa. Assim como Moisés, que é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, e os judeus chamam de Torá. Assim mesmo, Jesus faz 5 discursos no Evangelho de Mateus, e esse é o começo do primeiro discurso de Jesus, que vai nos capítulos 5, 6 e 7. Se vamos comparar com o Êxodo, este trecho que eu li agora para vocês é o equivalente ao Decálogo. Lá onde Moisés fala: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Este trecho é o equivalente a esse núcleo da lei. Poderíamos falar que este trecho contém o espírito da lei. Jesus subiu ao monte. O monte é o lugar do encontro com Deus. O monte é o lugar do encontro. A Bíblia nos oferece vários lugares de encontro. O deserto, onde Moisés viu a sarça arder. O monte onde Moisés recebeu a lei. Por exemplo, no profeta Oséias, versículo 2, capítulo 2, versículo 14, fala assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Vocês conhecem a história de Oséias? Ele
casa com uma mulher infiel. E ele faz o papel de Deus, que ama ela incondicionalmente, e ela faz o papel de Israel, que é desobediente, rebelde, de dura serviço. Aí fala Oséias que Deus vai chamar o povo, você e eu, e vai levar você no deserto para falar ao seu coração. O deserto na Bíblia é também um símbolo de provação. Ninguém gosta de ser provado, não é isso? Já na escola, quando você falava, vai ter prova, né? Aquele cansaço, você vai ter que estudar, você vai ser testado, você tem tempo limite, não é isso? Provação. Deserto é o lugar da provação, mas para nós crentes, o deserto é o lugar do encontro com Deus, assim como um monte. Amém? Lugar do encontro. Para você que tem fé e eu, a provação que você passa é um lugar de graça. Amém? Não é um lugar, não é algo para te destruir. É um lugar para você pensar, para você crescer. Para nós crentes, o lugar da provação ou o lugar da aflição é lugar de encontro com o Senhor. Há dois tipos de sofrimento. Há um sofrimento que nos destrói. Há um sofrimento que pega a pessoa e fica perdido e sem esperança nenhuma. Mas para nós crentes, toda aflição nos leva para um coração convertido, nos leva para um arrependimento, nos leva para uma tristeza que regenera e nos ensina a esperar e a amar. Amém? Você está passando por um momento de prova. É um tempo de você esperar e amar. É tempo de você aprender. É um tempo de purificar seu coração dessa contaminação mundana na qual estamos submergidos. Outro contraste interessante entre o monte de Moisés e o monte de Jesus. O monte de Moisés era um monte rochoso, árido. Pelo que se fala nos comentários bíblicos e nos estudos, o monte onde Jesus falou é um lugar belo. É um lugar do lado do lago de Genesaré. No tempo dele, com muitas árvores, pássaros, flores. Um lugar parecido a um pequeno paraíso. Isso para mostrar o que, meus irmãos? Que a nova lei, ela inclui a anterior, mas ela a supera. Amém? Ela supera. Ela nos exige mais, mas ela nos dá mais. Fala também aqui o texto, que havia umas multidões. Multidões. Em Mateus 9, versículo de número 36, fala o Senhor assim, fala a palavra assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esse é o estado do mundo agora, e piorando. Pessoas aflitas, exaustas. Exausto é o quê? Pessoa que está sem fôlego. Está tão cansado de lutar que se acha sem horizonte nenhum, cansado, como uma ovelha que não tem pastor. Mas você não, porque você tem um Deus, porque você tem a Jesus que cuida de você, porque você tem um Senhor que renova suas forças. Multidões aflitas e exaustas. E o Senhor sente que na frente da multidão? Compaixão. Compaixão. Ele sente carinho, ele quer ajudar esse povo. Eu vou te falar uma coisa que sai desse texto, te fazer um convite hoje, 26
domingo 26 de janeiro de 2025. Sai da multidão. Sai da multidão e entra no discipulado. Não tem como ser cristão sem ser discípulo. Sai da multidão. Deixa o Espírito Santo limpar de todo esse lixo que o mundo nos vende todo dia. Pelas mídias, um vídeo por aqui, informação demais. Desce do muro e deixa de ser um espectador, né? Às vezes é o crente que fica só no muro, só olhando, mas nunca vai para lá. Como Jesus não ficou lá no céu olhando para nós, ele se fez carne, ele entrou neste lamaçal para nos redimir, para nos salvar. É preciso você ser um discípulo. Do contrário, você vai ser só multidão. Amém? A respeito do discipulado, tem um livro que eu recomendo. O livro chama-se Discipulado. O autor é Dietrich Bonhoeffer, um alemão, um pastor, teólogo e filósofo alemão. Ele foi enforcado num campo de concentração, porque ele era oposto ao regime nazista. Foi executado. E ele escreveu esse livro. E é um livro que vale a pena. É um clássico da literatura cristã. O livro foi escrito, né, em 1937. Duas coisas desse livro que eu gostaria de partilhar com você hoje. Primeiro, ele fala que a igreja é mundana porque ela comprou uma graça barata. Graça barata. Graça barata. O que é uma graça barata? É a pregação do perdão. Você está perdoado, mas sem arrependimento. É uma comunhão sem confissão de pecados. A graça barata é uma graça sem discipulado. É como se fosse uma religião das multidões. Simpatizam, mas nunca tomam uma posição. É uma graça sem cruz, sem Jesus Cristo. Graça barata. O estado da igreja nos dias de hoje faz muito lembrar esses textos do Bonhoeffer, do teólogo que escreveu isso. Tem um segundo ponto que chamou muito a minha atenção. Como alguns irmãos sabem, eu fui religioso católico durante 10 anos. E eu vivi isso, que eu vou falar agora. Na igreja católica, a vida religiosa foi elitizada, foi feita para uns poucos. Criaram a vida religiosa, os mosteiros, as comunidades. E isso foi uma arma de dois gumes. Foi uma coisa boa, mas foi uma coisa ruim. Foi boa num certo sentido, que tentou manter a radicalidade do evangelho e que tivesse gente que vive isso até as últimas consequências. Porém, quem não entrava nessa vida ficava à vontade para ser um crente relaxado. O cristianismo verdadeiro, o discipulado ficou só para os padres, para os religiosos, e o grosso do povo ficou excluído para fazer as suas vontades e os seus pecados e continuar do mesmo jeito. Que tem isso a ver conosco? Que a gente começa a pensar assim: quem tem que ser santo? O pastor, os presbíteros, os diáconos. Eu vivo do jeito que eu posso. Pois a partir de hoje eu vou te dar uma boa notícia. Você é tão discípulo de Cristo quanto o pastor. E está exigido a ser santo tanto quanto ele. Amém? Essa coisa de que são eles que têm que praticar, isso não é evangélico. Amém? Você é discípulo chamado, lavado
remido e escolhido pelo próprio Cristo para ser santo, para lutar contra o pecado, para ser uma pessoa livre, uma pessoa que prega a palavra, uma pessoa alegre no meio da tribulação. Amém? Voltando, fecho parênteses, voltamos para o texto. Fala que Jesus se assentou. A palavra grega para assento é cátedra, cadeira, né? Assento. Jesus se assenta na cadeira de Moisés. O que quer dizer isso? Imaginemos que aqui tivesse uma cadeira e que o único que senta na cadeira é o pastor. Estou só colocando um exemplo. Aí tem a cadeira. Bom, isso. Vou pegar esta aqui. Eu ainda estou com a manha do microfone, esqueci de usar os braços, né? A gente fica... Mas enfim. Então, essa é a cadeira. Mas, eventualmente, o pastor não está na cadeira. Ele pode delegar alguém para falar e sentar no lugar dele. Isso foi o que Jesus estava fazendo. Jesus sentou como Moisés, no lugar dele, como um novo legislador para dar uma nova lei. Se assentou. Ou seja, ele se assentar quer dizer que ele tem um lugar de autoridade. Veja outra coisa interessante. Se assentou para quê? Ensinar. A palavra Torá tem dois sentidos, sempre. Primeiro, com minúscula, Torá é ensino, ensinamento. E Torá com maiúscula, a lei, que foi revelada no Monte Sinai. Se sentou para ensinar, para dar Torá, para dar lei, para mostrar os princípios da nova justiça. Fala no primeiro versículo também que se aproximaram seus discípulos, ficaram pertinho dele. Olha que interessante. Se você volta para o Êxodo, veja, por exemplo, Êxodo capítulo 19, versículo 12. Fala o seguinte: marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. No capítulo 19 do Êxodo, há 3 referências aos limites. Deus manda falar assim: esse povo não pode tocar aqui, não pode passar esse limite, porque morrem. Agora, olha Jesus: aproxime-se de mim. Diferente, superior, pleno. O Senhor está te convidando hoje para você se aproximar dele. Aproxime-se de Jesus. Aproxime-se de Jesus. Mas como? Lendo a palavra, meditando a palavra lá na sua casa. Não é difícil. Pega a palavra, vai lendo um pedacinho do Evangelho, não é isso? Começa pelos Evangelhos, vai para as cartas de Paulo, vai para os Salmos. Aproxime-se de mim, diz o Senhor. O Senhor não falou como Deus, o Deus Pai, Yahvé. Porque Deus sabia que se o povo se aproxima, a santidade dele destrói o povo. Porque ele é santo. De alguma maneira, quando Jesus veio, ele quer que nos aproximemos dele. Aqui não tem nenhum limite. Aqui Jesus não falou: opa, se passar daí morrem. Não. Você pode se aproximar de Jesus. Ele quer que você se aproxime dele. Amém? Ele quer estar pertinho de você. Deixe ele ficar pertinho de você. Porque a gente é um pouquinho arisco que fala, né? Tipo esses bichinhos que, tipo, né? Você some. Não sejamos ariscos, gente. Vamos deixar o Senhor se aproximar. Amém? O Senhor quer fazer de você quem? Um discípulo. Um discípulo. Ainda que não pareça, Jesus Cristo está vivo. Ainda que esse mundo está fazendo barulho e arruaça toda e, né, contaminando, jogando só lixo, Jesus está vivo. E Ele quer te ensinar. Ele quer dar a Torá dele, o ensino dele para você.
Ele é como se fosse a própria Torá, o ensino encarnado, né? Ele é como se fosse uma Bíblia ambulante. Isso era Jesus, uma palavra que camina, que fala, que cura. Nós vivemos em tempos do conhecimento, não é isso? Tem tanto conhecimento de tantas coisas. Inteligência artificial, né? Está muito na moda, né? Isso ChatGPT, quantidade de recursos. Quando uma pessoa quer aprender uma coisa legal, você se aproxima de quem? De alguém que saiba, de um mestre, uma pessoa que tem autoridade, não é isso? Quem quer aprender, tem que aprender e geralmente se tiver condição, procura o melhor, porque é uma pessoa que sabe. Nós temos Jesus, que é mais sábio que qualquer PhD, que qualquer prêmio Nobel, e a gente vive como se, né? Aproxime-se de Jesus, que Ele tem para você um conhecimento que vai salvar sua alma. Ele tem para você um conhecimento que vai transformar sua vida numa coisa diferente, que vai te dar esperança, que vai te dar luz, que vai te orientar nos momentos difíceis. Mas para isso acontecer, você precisa oferecer para Cristo tempo de qualidade. Tempo de qualidade, não é isso? Um momento no seu dia que você está bem disposto, que você, para quê? Para sentar lá na sua casa e meditar a palavra de Deus. Tempo de qualidade. Reserve, não tem como ser um discípulo sem você meditar as Escrituras. Não tem como ser um discípulo sem você conhecer a palavra. Veja que interessante, em Lucas, capítulo 10, versículo 41, fala assim: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós estamos cheios de Marta. Marta, Marta, né? Corre aqui, corre lá, faça isso, faça aquilo, né? E o Senhor esperando aí, ver se você quer dar um tempinho para Ele. Não é o dia, dispõe um tempo, é necessário. A vida vai mudar se você fizer isso. Tempo de qualidade. E outra coisa, a Marta está preocupada demais. A Maria não. A Maria está aos pés do Senhor. Que interessante. Nesse mundo de agora parece que todo é correndo, né? Não, como que a gente não vive. Você não vive. Saber sentar para tomar um cafezinho com calma, poder conversar com alguém. Falam que um dos motivos impressionantes de Jesus era que Ele estava onde estava. Que a gente não consegue fazer isso. Você chega num lugar, tenta dar atenção para alguém, mas você tem problemas que resolver, depois tem que fazer outra coisa, não? Jesus estava onde Ele estava. E essa presença dEle concentrada nesse instante era capaz de curar. Mas não por Ele, é porque Ele é próprio Deus. Que interessante a gente retomar uma vida mais verdadeira, menos distraída, não é isso? Nós estamos numa correria. Marta, Marta, te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária: poder você assentar aos pés de Jesus, deixar Ele te ensinar, te corrigir, te curar. Amém? Versículo de número 2: e Ele passou a ensiná-lo dizendo. Eu nesse versículo peguei outra versão que é mais literal. Fala assim: e abrindo a sua boca os ensinava dizendo. Abrindo a boca. É muito interessante isso. Acontece que Jesus pregava também com a boca fechada. Parece uma bobagem falar isso, e abrindo sua boca. Não, não é bobagem. Jesus pregava também de boca fechada. Tudo o que Ele fazia,
suas palavras e suas obras eram revelação e era a palavra de Deus. Sua vida inteira foi uma pregação, um ensino, uma Torá, uma lei ambulante. Mas o Senhor falou também, como Moisés no Sinaí, como os profetas. Esse texto nos faz pensar o seguinte, já uma aplicação do texto. O que você fala quando você não fala? Que é o que as pessoas veem de você e nas suas atitudes, nas suas decisões. Qual é a sua pregação? A gente acha que pregador é só o que está aqui. Coloca um paletó, prepara uma palavra, ora, jejua e chega aqui para pregar a palavra. Mas vocês são pregadores, onde vocês estão, porque as pessoas estão vendo você. E você prega na sua casa, como? Com suas atitudes. Qual será a mensagem que você está passando? Interessante pensar isso. Sim. Qual é a mensagem que eu passo? Não pelo que eu falo, porque eu posso falar lindo, mas na hora de confrontar, né? Na hora do aperto, e aí? E também, esse texto, veja por exemplo em Tiago, capítulo 3, versículo 10. Tiago 3, 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? É a realidade nossa. Você abençoa, mas às vezes a gente amaldiçoa. Ou fala coisas pesadas demais, porque está ferido, porque está com raiva, porque achou que está injustiçado. Sai da mesma fonte água doce e água amarga. Agora outra pergunta, o que você está falando? Qual é a sua fala? Quais são os conteúdos das suas conversas, das suas queixas? Qual é a sua pregação? Porque a partir de hoje você sabe que você é um pregador. Você prega com o que você faz e com o que você fala. Amém? Todo mundo aqui é pregador. Até dá um certo descanso, né? Já passar o peso da responsabilidade, não é, pastor? Um pouquinho assim. Vocês também estão, todo mundo está pregando. Amém? Todas as bem-aventuranças falam assim, bem-aventurados. A palavra bem-aventurado é uma palavra grega, uma tradução de uma palavra grega que é makarioi. Macário. Alguém conhece uma pessoa que chama Macário? Ninguém, né? Bom, eu também, o presbítero Leandro conhece. Opa, beleza? Poderia ser um nome de alguém, né? Macário. O que quer dizer Macário? Feliz, abençoado. Seria como se chamasse Feliciano, não? Feliz, Feliciano. Ou Bento, abençoado, não sei. Macarioi. O pregador, um grande pregador chamado Charles Spurgeon, um pastor e pregador inglês do século XIX, muito conhecido, recomendo muito as pregações dele, os textos, está todo na internet. Ele faz uma observação interessante. Todas as bem-aventuranças estão no tempo presente. Não fala assim, e sereis bem-aventurados, e vocês vão ser, não, bem-aventurados agora. Hoje, aqui, agora. O Senhor está te oferecendo nesta palavra uma descoberta fantástica. Em Cristo, a felicidade aqui e agora. Agora, não para depois. Está todo no tempo presente.
as bem-aventuranças, ou seja, há uma realidade para ser vivida aqui e agora. Mas como? Primeiro, se afaste do pecado. Se você sabe que é pecado, corte com isso, se afaste disso. Leia e medite a palavra de Deus. Encare as verdades da sua vida. Amém? Sem mentiras, sem disfarces. Há uma felicidade ao seu alcance aqui e agora. É isso que a palavra está falando. Não importa, não, que estou passando por problemas, não interessa. Existe, até nesses leitos de hospital, há pessoas que o Senhor está visitando, está ministrando. No meio da dor, pessoas têm que tomar 3, 4, 5 doses de morfina diária, mas o Senhor chega, o Senhor ministra. Amém? A verdadeira felicidade não pode depender das circunstâncias. Amém? É muito importante entender isso. Porque aí é muito fácil. Ganhei na loteria, estou feliz. Me roubaram tal coisa, estou triste. Feliz, triste. A gangorra, né? Não chama gangorra? Aquele brinquedinho de criança. Não, o cristão, ele tem a seu alcance uma felicidade que não depende das circunstâncias. Só que é um tesouro que tem que ser descoberto. Você tem que praticar essas coisas, viver essas coisas. Amém? Há um tema, todas as bem-aventuranças são, a palavra é paradoxal, é um paradoxo. Por quê? Porque elas falam tudo o contrário que o mundo fala. Fala assim, bem-aventurados os humildes de espírito. O mundo fala o quê? Bem-aventurados os poderosos, os que têm tudo, os que fazem o que querem. Jesus fala assim, bem-aventurados os que choram. O mundo fala, bem-aventurados os que riem, os felizes, os que têm tudo. Jesus fala assim, bem-aventurados os mansos. O mundo fala assim, bem-aventurados os quê? Os violentos, os fortes. Por isso esses filmes são uma evidência que a violência no mundo é um veneno que está aumentando e vende. Eu sei que eu tenho filmes violentos, eu gosto de ver isso. Por quê? Porque o filme é feito assim, ele cria uma situação de injustiça, você como espectador fica revoltado e você aguenta 2 horas para ver a justiça acontecer. E geralmente o que faz a justiça é um cara, o protagonista, que chega lá e bate em todo mundo e resolve o problema. Não é isso? Tipo um Kung Fu, né? O cara chega, enfrenta 10 caras e pá, não é isso? Assim que funciona. Eu recomendo, evite esse tipo de filme, porque ele vai alimentar a violência que já há dentro de nós. E o dia menos pensado, você tem uma desavença com alguém e começa a agir o Steven Seagal que temos dentro de nós. É ou não é? Em algum momento, apertaram, pisaram no seu calo e aí, né? Não é isso? Mas o Senhor está falando aqui, bem-aventurados os mansos. Os mansos. E aí vai, bem-aventurados os misericordiosos. O mundo não ensina misericórdia. O mundo ensina a vingança. Ensina a dureza. Bem-aventurados os limpos de coração. O mundo fala, não, você tem que ser malandro, você tem que ser esperto demais. Bem-aventurados os pacificadores. Que você, como filho do Deus vivo, seja um pacificador. Você chega num problema, numa família, às vezes na própria família. Você pode chegar e tentar, que é o que a gente deve fazer? Acalmar o ambiente. Mas que é o que nós fazemos às vezes? Você entra numa briga, toma partido e fica brigando com a outra pessoa.
Não é assim? Entrar numa briga como aquele que pacifica, que procura reconciliar os uns com os outros. É o que o Senhor está falando aqui. Versículo de número 3, já para ir finalizando. Esse versículo é o único que eu preparei, porque os outros, cada versículo dá uma pregação, né? Aqui, então vai ser a noite toda. Versículo 3: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira bem-aventurança. O que quer dizer humilde de espírito? Aquele que depende completamente de Deus para ser salvo. Amém? Aquele que depende completamente de Deus para ser salvo. É o primeiro degrau das bem-aventuranças. Os pregadores clássicos, como Spurgeon, os padres da igreja, eles sempre falam que as bem-aventuranças são uma escadinha. E esse é o primeiro degrau. Mas é pura graça de Deus. Por quê? Porque nós temos uma tendência a crer que a gente é bom. Eu sou bom. Vi nestes dias lá no hospital, você senta com uma pessoa X que estava aí conversando, falou pessoa comigo assim: eu acho que eu vou para o céu. Eu não mato, eu não roubo, eu sou bom, eu sou bom demais. Nossa, eu tivesse mais dinheiro, eu ajudava todo mundo. Nós temos uma tendência dentro de nós a negar o pecado que habita dentro de nós. E esse é o primeiro degrau. Por isso Jesus, arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento é a porta de entrada. E é uma coisa que tem graus de consciência, não é isso? Tem pessoas mais conscientes do pecado, tem pessoas menos conscientes. Humilde de espírito é aquele que, por revelação de Deus, ele sabe que ele é pecador. Veja o que fala no Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 17. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Olha que coisa. O ser humano sem Deus é isso aqui. Pode ter o dinheiro que você quiser, pode ter os estudos que você quiser, pode ter as posses que você quiser. Se nós não entendemos que sem Cristo estamos ferrados, nós vamos sempre achar que há um pouquinho de mérito em nós. A humildade de espírito, poderia-se falar, a pobreza de espírito, é tudo o contrário de poderoso, autossuficiente, empoderado. Agora se ouve muito falar isso, não? As massas empoderadas. Jesus veio e se despojou. O caminho do cristão é diferente. O cristão não se empodera, ele se desempodera. Ele vai se abaixando para deixar que Cristo seja nele. É tudo o contrário. O mundo ensina que o poder, autossuficiência, orgulho da sua própria excelência. Como eu sou excelente. O pecado de Satanás, não é isso? A vaidade. Mateus 19, versículo 23. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O problema do rico não é ter as coisas. Eu conheço gente muito pobre e muito arrogante. E tem ricos que são humildes. O problema é onde seu coração está colocado. O coração, a confiança, sua segurança, onde está? Aí onde está o negócio. Esse é o problema.
Aquele pregador Charles Spurgeon, ele tem um comentário que eu achei fantástico. Fala assim: esta bem-aventurança é dada mais pela ausência de qualidades que pela presença delas. Ou seja, o primeiro degrau das bem-aventuranças é que você seja cada dia mais consciente que você é pecador. Ah, mas eu já me converti. Ah, mas eu já me batizei. Ah, mas você continua sendo pecador, necessitado da misericórdia de Deus, consciente do seu pecado, das suas deficiências. Uma parte, o Senhor que falou comigo quando eu orei muito esse texto, Ele falou comigo assim: fala com minha igreja, entregue ao Senhor seu pecado. É o único que o Senhor quer que você dê para Ele. Mas entregar quer dizer entregar mesmo. Eu não posso entregar e ficar com Ele aqui, não. Entregue ao Senhor seu pecado. Ele é o único que pode lidar com isso. Você não é capaz. Entregar ao Senhor o pecado. Para chegar ao céu é preciso descer, não subir. Uma vez eu preguei sobre isso. A encarnação de Jesus, Ele desce para depois ir para o céu. Vamos pedir ao Senhor que você e eu possamos reconhecer a própria pobreza. Que coisa difícil isso. E o pior é que a gente vira crente e acha que já. Mas nós continuamos sendo. Você continua precisando da misericórdia de Deus. E na medida que você está mais perto de Deus, Ele vai te mostrando quão pecador é você. Não porque você pratica, mas porque você quer. Porque o pecado não é só prática. Claro, o pecado é a prática, mas você tem que reconhecer que dentro de você há umas tendências perversas, egoístas, vaidade, arrogância, autossuficiência. Como a gente se solta essas coisas? E o mundo nos ensina todo o contrário. O mundo nos ensina: seja seguro, seja autossuficiente, né? Eleve sua autoestima, eleve. É verdade que a autoestima tem que ser trabalhada, mas tem gente que tem tanta autoestima, não? Que a arrogância virou uma virtude. Antigamente, quando eu era criança, eu aprendi que a vaidade e a arrogância eram defeitos. Nos dias de hoje, não. Agora é virtude. A pessoa se mostra, ostentação, né? Não, eu sei, eu sou, eu posso. Virou uma virtude, uma coisa que é uma vergonha. E que é o princípio do pecado. É por isso, meus irmãos, já estamos finalizando, que o Senhor permite humilhações na vida da gente. Você às vezes pensa assim: mas eu por que estou passando por isso? Também ouvi muito lá no hospital essa fala. Tem um senhor lá sentado, aí ele falava assim: eu por que estou passando por isso? Eu não entendo por que estou passando por isso. Eu fui tão bom. Às vezes, a única maneira do Senhor salvar uma alma é fazendo ela passar por humilhações, para que a alma se abaixe e deixe Ele brilhar e fazer as coisas que Ele precisa fazer. É preferível o sabor amargo da verdade do que o sabor doce da mentira. Viver na verdade de nós mesmos. Quem é você realmente? Onde você vai? Colocar os pés no chão. Em todas as dimensões da sua vida. Temos uma profunda necessidade de abrir os olhos para o pecado e não nos sentimos isso. A gente está bem, está todo mundo bem, mas o pecado está aí. E temos uma cegueira. Só Jesus para realmente abrir os olhos. Finalmente, observar que
em sintonia com o nosso tema, a unidade. Todas as bem-aventuranças criam unidade. A pessoa humilde, ela se une, ela se junta, ela sabe que precisa dos outros. Você sempre vai precisar dos outros e outros também vão precisar de você, e aí vai. O presbítero Robson pregou esta manhã sobre isso, texto de 1 de Coríntios, capítulo 12. Precisamos dos outros e eles precisam de nós. O sofrimento, o choro cria unidade, porque quando a gente está muito promovido, a tendência é levantar muito o topete. Mas quando você está humilhado, está precisando de ajuda, oração, aí você volta, você se junta. A mansidão cria unidade. Os mansos, pessoa que você pode falar. Tem pessoas que são supremamente reativas, você não pode falar nada porque, né? Não, aprender a conversar, escutar. A misericórdia cria unidade. Os pacificadores criam unidade. Em vez de entrar numa briga para tomar partido e começar a brigar, é melhor entrar como quem quer reconciliar as coisas dentro da própria família. É muito difícil fazer isso, porque a gente tende a tomar partido. Não, eu acho que o que está certo é isto aqui. Enfim, vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a abrir os nossos olhos. Não foi uma pessoa, foram várias pessoas que eu vi no hospital com aquela pergunta: o que eu fiz para estar aqui? Eu fui tão bom. Quanta cegueira nossa. A Bíblia fala que o ser humano é ruim, nasce egoísta, pecador, perverso. Por isso mesmo, necessitado da graça, da salvação e da misericórdia. Que o Senhor nos ajude a viver como um penitente. Penitentes, nós estamos sempre em penitência, porque somos pecadores e sempre vamos precisar do Senhor. E essa consciência de pecador me hace que eu me seja mais manso. O Senhor já percebeu, às vezes, uma pessoa pecadora é mais humilde que uma pessoa virtuosa? Às vezes é assim. Eu conheci, nos meus tempos de religioso, um padre que ele era alcoólatra, mas era uma belíssima pessoa. Não estou incentivando ninguém a beber. Beber destrói a vida do ser humano. Vocês sabem isso. Só estou colocando um exemplo do homem que, por causa do pecado, e ele era consciente disso, ele era humilde, era amoroso, compassivo. Enquanto eu conheci outros padres muito mais virtuosos, mais inteligentes, mais competentes, mas insuportáveis, cheios de si. E na medida que você se souber pecador, você vai virar gente. Você vai virar mais gente. Você vai ter compaixão porque você também peca. Porque você sabe que você é pecador. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus possa expulsar da nossa igreja e da igreja do mundo inteiro esse mundanismo e possa nos convencer que somos pecadores. Porque a gente escuta isso, mas a gente não se acha. A gente se acha boa. Nos achamos bons. Eu não é, meus irmãos? Não, eu sou bom. Escutei várias vezes lá no hospital. Eu não mato. Eu não roubo. Que em nome de Jesus, o Espírito abra nossos olhos. O Senhor Jesus Cristo entre com poder na nossa vida. E possamos realmente viver um discipulado e não como uma das multidões, perdido, estourado, confundido. Que possamos ser santos como o Senhor quer. Não por nossas próprias forças, mas porque Ele quer e Ele vai fazer em nós.